Para que aplanar a curva? Então nós vamos explicar o que é que a gente deve fazer para poder baixar essa curva. Então o objetivo, ganhar tempo. É só esse o objetivo. Nós temos que ganhar tempo para aumentar a capacidade de resposta do sistema, certo? Você tem que criar a imunidade de rebanho. Quando você aplana na curva, você libera, você bota quase todo mundo não essencial, é bom frisar isso, mais distante possível, mas como o vírus já está espalhado pelo Brasil inteiro, isso vai acontecer, as contaminações vão acontecer, mesmo você vai estar em casa, vai ter o período de incubação, 14 dias, 15 dias, não se sabe direito. E depois que você criar essa imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva, você começa a relaxar a quarentena. Tá? Então agora nós vamos falar o que é essa imunidade de rebanho. A ideia de imunidade de rebanho é se você tiver assistido algum filme de vida selvagem, onde você vê um lobo querendo atacar um filho de um bisão, de um búfalo, os outros búfalos, ou no caso o bisão, vão e ficam no meio entre o lobo e o pequeno búfalozinho. Então, ele está protegido pelo rebanho. Os grandões, o qual o lobo não conseguiria matar, né, protege o vulnerável, que é o búfalozinho. Então, essa é a ideia de criar uma imunidade de rebanho à medida que você tenha pessoas que já tenham sido contagiadas. Então, a imunidade de rebanho. Aqui você tem em vermelho uma pessoa contaminada. Nessa situação, ele é um vetor. Ele está transferindo vírus para várias pessoas. Certo? Na medida que ele transfere vírus para várias pessoas, e se você estiver numa situação onde essas pessoas aqui colocadas em verde, que já estão imunizados, já têm anticorpo e não pegam mais e nem transmitem mais a doença, elas não pegam mais o vírus. Na realidade, elas estão destruindo o vírus. Cada vez que o vírus entra no organismo dela, elas vão e os macrófagos vão lá, né, as células do sistema imunológico vão lá e comem o vírus. Então, eles estão fazendo a limpeza geral da sociedade. Mesmo que você tenha indivíduos suscetíveis em amarelo, ele vai ser protegido indiretamente pelos outros que estão que já foram contaminados, que já estão imunizados. É como se tivesse ocorrido uma vacinação desse povo. Eles já estão imunizados, já produzem anticorpos, então eles vão protegendo esse indivíduo que não pegou a doença, o que seria, no caso aqui, os mais velhos, né, os mais idosos. Então essa é a ideia de imunidade de rebanho. E esse indivíduo que está contaminado, esse vetor, esse causador de doença, o que é que pode acontecer com ele? Se ele ficar curado, ele vai ficar imunizado, então é mais um para colaborar para essa imunidade coletiva, mais um que vai proteger os outros, ou ele vai morrer. Então só tem essas duas soluções para ele. Ou ele fica curado ou ele morre, até você tiver uma cura da doença, um remédio, tiver uma vacina. A única opção que nós temos é essa, é liberar aos poucos e identificar. Temos que fazer teste para poder identificar esses indivíduos que já são imunizados. Tem muita gente que já teve esse Covid no Brasil, que estão em casa desnecessariamente. Então a única maneira de tirar muita gente que está em quarentena é testando. Então temos que investir em testes, fazer testes sorológicos, testes rápidos. Então, a minha quarentena no Canadá. Então, a quarentena começou de 8 de março, vai até 4 de maio, duvido. Cada dia está apertando mais as coisas, cada dia tem mais medidas, né? Então, a quarentena total são para os doentes e as pessoas mais de 70 anos têm que ficar em casa. E os recém-chegados, então, por lei, os que chegaram de viagem fora do Canadá, por lei, têm que ficar em casa por 14 dias. Ou senão, pode pegar multa de 750 mil dólares ou até 3 anos de prisão. Então, o negócio é sério. E agora também já estão começando a fechar regiões daqui do Quebec. O Quebec é um estado muito grande, uma província muito grande daqui do Canadá. Acredito que seja muito maior do que a Bahia. E tem apenas 8 mil milhões de habitantes. Montreal tem 1 milhão e 600. É uma cidade muito importante, mas com poucos habitantes. E já estão começando a fechar algumas zonas da região, polícia fechando, só não entra nem sai, para poder criar espaço para lá, para poder você ter
você ter capacidade de, quando a doença chega lá, você puder atender aquelas pessoas, né? Criar a capacidade hospitalar. Parcial. O parcial é para os outros, né? Quem não está, quem é abaixo de 70 anos, você tem direito a fazer uma caminhada por dia, ir para a farmácia e para o supermercado.